Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Hernani novamente. Hoje a gente vai fazer aqui um vídeo um pouquinho diferente, tá? A gente vai analisar o case da Rumo, o Raio 3, RAIL3. A ideia aqui é passar rapidamente por uma apresentação, passando aqui, cobrindo os principais pontos da tese, da empresa, o que que ela faz, como ela ganha dinheiro, enfim, um pouquinho do histórico também. Ah, a gente está aqui já no sumário executivo, onde a gente descreve um pouquinho da Ruma, o que que é a tese, quais são os riscos e oportunidades, tá? Basicamente, a Ruma, ela é aí a maior operadora independente de logística ferroviária do Brasil, tá? O Brasil tem aí um pouco menos de 22 mil quilômetros de extensão de malha e a Rumo, ela opera 13.500 quilômetros, ou seja, algo ali em torno de 2/3, tá bom? É o que a Rumo opera aqui no Brasil. O principal produto que ela é muito focada na parte de grãos, tá? No agronegócio. A gente vai passar aqui, mas ela tem basicamente três operações: Malha Norte, Malha Sul e uma operação de container. A Malha Sul ela está operando abaixo da capacidade, encerrando em 2027. Ainda não se tem uma clareza se ela vai ser renovada, tá? Ou se vai haver um novo leilão. E aí, se tiver um novo leilão, provavelmente vão vir aí demandas de investimento muito altas. E a Rumo ela já tem diversos compromissos nessa linha, tá? Nos projetos que ela opera hoje. Tem a Malha Norte. A Malha Norte é o que vai trazer ali principalmente a produção do agronegócio do Centro-Oeste, passando por São Paulo, chegando no Porto de Santos para fazer o escoamento, né, a exportação aí principalmente para a China. E tem uma operação de containers, que é um pouquinho menor, não é tão relevante, tá? Em resumo, a gente está falando aqui de uma empresa é, com extrema qualidade dos seus ativos, por ser muito difícil de replicar. Ela passa ele em corredores que são extremamente estratégicos, tá bom? É uma empresa que está com um pipeline de expansão muito forte, principalmente ali na Malha Norte, onde ela está fazendo ali uma expansão para dentro do Mato Grosso, chegando mais perto do lado norte, e aí ela vai passar por dentro ali de Nova Mutum, chegando ao Lucas do Rio Verde, que são regiões muito produtoras de grãos. Hoje, ela já tem uma parte desses clientes, tá, que estão na parte de cima lá do Mato Grosso, porém, há um caminho muito considerável que precisa ser transitado por malha rodoviária. Com a chegada da ferrovia lá na frente, lá no norte do Mato Grosso, você tem uma redução aí do custo logístico de uma forma bem considerável, tá? E isso vai trazer aí para ela novos volumes, principalmente, tá? A empresa ela passou aí por um período complexo. A ação não vem performando bem aí nos últimos 12, 24 meses, principalmente por uma dinâmica no agro que resultou na queda das suas tarifas, tá? Como já disse, ela passa aí por um momento em que está fazendo bastante expansão. Isso significa CAPEX alto, tá? E a gente está aí num momento no Brasil com taxas de juros extremamente elevadas, é, ou seja, custo de capital muito alto. Então, ela precisa gerar muito valor com esse CAPEX para ele ter um ROIC marginal positivo e gerar valor para a empresa, tá bem? Recentemente, a empresa teve uma desvalorização forte. Enquanto a bolsa subiu no ano de 25, a ação ficou de lado ou até mesmo caiu um pouco. Isso aí vem de revisões aí de expectativas, principalmente, e também a falta de confiança de que esses projetos podem de fato gerar ROIC marginal positivo, ou seja, que eles vão gerar valor para o acionista, tá bom? A tese, basicamente, ela é assimétrica, tá? A gente vê aí, a gente vai passar aqui por eles, tá? Mas existem fundamentos sólidos de longo prazo e uma expectativa de re-rating do múltiplo dessa empresa, tá bom? Hoje nós temos aqui de riscos, ah,
O próprio risco de crédito da Cosan, que é a controladora, que tem se envolvido aí em algumas confusões, né? A própria Raizen recentemente entrou em recuperação extrajudicial. A gente precisa monitorar os volumes mensais após o fim da expansão do FMT da fase 1, para saber se de fato vão entregar ou não o crescimento esperado. É necessário verificar a disciplina de CAPEX. Essa expansão, por exemplo, aqui do FMT, que é a Ferrovia Mato Grosso, inicialmente ela foi orçada ali na casa de 14, 15 milhões. Já se espera que isso fique é, algo na casa aí de 20, 25 milhões. Então está aumentando esse CAPEX, tá? Outro risco que ainda é relacionado lá à COSAN são dividendos extraordinários, né? No ano passado, a COSAN, que é a controladora, fez o pagamento de dividendos extraordinários na casa de 1,5 bilhão, muito maior do que o histórico da empresa, para desalavancar alguns dos seus ativos, tá? Mas isso acaba pressionando a geração de caixa da empresa, da Rumo. E tem também a questão da Ferrogrão. Ferrogrão é uma outra ferrovia que passaria também por dentro do Mato Grosso ali. As tradings, as grandes tradings aí do Brasil são fortes apoiadoras desse projeto, porque traria uma competição muito forte pelas rotas naquela região, tá? O que seria muito ruim para a Rumo, tá bom? E aí nós temos aqui como drivers de geração de valor o fim da fase 1 da FMT, tá? Ela deve ser entregue aí em meados de 26 e deve começar a operar no terceiro trimestre de 2026. Necessário acompanhar aí esses volumes que vão crescer. A recomposição de tarifas, né? A normalização dessas tarifas de frete, uma resolução favorável à Malha Sul e Mar Oeste. Mais para frente a gente vai detalhar um pouquinho sobre. Algo positivo que tem ocorrido é a diversificação de cargas, tá? Então, a empresa tem adicionado aí cargas de celulose, etanol e fertilizantes no seu portfólio, o que faz com que ela dependa um pouco menos aí da sazonalidade, tá? Como ela é muito focada em grãos, basicamente você colhe grãos durante 2 períodos no Brasil, né? Tem uma época que é milho, outra época que é soja. No meio desse caminho, ela precisa ter outros tipos de cargas para manter para conseguir diluir ali o seu custo fixo, tá bom? E por último aqui nós temos uma possível queda na Selic como um driver de geração de valor, uma vez que esse é um ativo considerado aí de long duration, né? Ou seja, se você fizer uma duration ali dos fluxos de caixa da empresa, você vai chegar a algo em torno ali de 8 anos e meio a 9 anos e meio, ou seja, é muito alta, tá? Para você ter uma ideia, em renda fixa, quando a gente está falando de renda fixa, e pode ser parcialmente aplicado aqui para equity, se você tem um ativo, por exemplo, de 10 anos de duration e a taxa de juros ela varia 2%, você tem uma variação no preço, né, desse ativo que é correspondente à duration vezes a variação, ou seja, 10 vezes 2%, uma variação aí de 20% no preço, tá? E como o ativo aqui, como eu já disse, tem uma duration longa, pode ser aí um grande catalisador de valor para ela, tá bom? A gente vai passar um pouquinho aqui sobre o setor, sobre a própria Rumo, explicando os fatores da queda da ação, quais são os riscos, oportunidades e o valuation em si. Começando aqui pela tese de investimento, a gente pode resumir aqui a tese da seguinte forma. Os drivers de crescimento de longo prazo são um crescimento populacional e um aumento no padrão de vida, principalmente vindo lá da China, né? A China saiu aí do campo da pobreza e tem melhorado o padrão de vida dos seus habitantes. E com maior padrão de vida, as pessoas a primeira coisa que elas querem fazer é comer melhor. Ou seja, vão demandar mais proteína animal. Qual que é o grande ponto? É que a alimentação, a base da alimentação das proteínas animais ao redor do globo, são grãos. Ou seja, soja, farelo de soja ou milho, basicamente, tá?
E aí, para isso, o Brasil acaba indo muito bem, porque é um grande produtor. O Mato Grosso sozinho seria o quarto maior produtor do globo de soja, tá? Se você isolasse ele. E aí, para fazer o escoamento dessa produção, o Brasil tem investido aí em logística, tá? A gente vê aqui, vai ver ali mais para frente que diversas concessões foram realizadas aí nos últimos anos, nos últimos governos, expandindo realmente a malha ferroviária pelo Brasil, tá bom? A gente vê que o principal destino da exportação do agro é a China. Ela compra ali cerca de 70% da soja e cerca de 20% do milho. A área plantada no Brasil, principalmente no Mato Grosso, está expandindo, tá? É um estado que tem ali a fronteira agrícola, ou seja, tem espaço para crescer e tem feito isso já, e com algum aumento de produtividade, né, algum aumento ali de saca por hectare plantado, que é justamente para dar sustentação ao crescimento da demanda de proteína animal, tá bom? O mesmo se aplica ao milho. O milho é de forma até mais forte, tá? No setor rodoviário, setor ferroviário, como eu disse, né, você consegue ver aqui que são 540 milhões de toneladas por ano movimentadas, né, nos últimos 20 anos. Foram investidos, 30 anos, foram investidos aí cerca de 200 bilhões de reais. Hoje o Brasil tem 21.500 quilômetros de malha ferroviária. Tem tido um crescimento expressivo, tanto em termos de trens quanto em termos de vagões, né? Algo em torno aí de, nos últimos 25 anos. Ah, basicamente triplicou o número, tá bom? A gente vê esse movimento também na produção ferroviária, né? Ou seja, na movimentação de cargas. A gente tem aqui a evolução dos investimentos em ferrovias a partir de 2019 de forma muito forte. E aí as duas principais informações são que no Brasil ainda há muito espaço para ferroviário. O transporte no Brasil ele é dominado pelo rodoviário, né? Mas a gente está falando de um país de dimensões continentais, o que acaba aumentando bastante aí o custo para se utilizar uma rodovia, tá? Utilizar ali caminhões. Se você consegue ter uma malha ferroviária ativa e que funcione, você consegue derrubar bastante esse preço, esse custo, né, de ferrovia, de transporte, principalmente porque você consegue ter uma escala muito grande, tá bom? E aí a gente tem que a informação de que em 2023 a rota para o agro levar grãos para o porto de Paranaguá, que fica ali no sul, ele ficaria ali em cerca de R$ 97 por tonelada na ferrovia, mas cerca de R$ 400 via rodovia, tá? O mesmo se aplica ali ao Porto de Santos, né? Uma diferença um pouco menor, mas ainda muito relevante. E por que que a Rumo tem esse ativo tão especial, né? Porque o principal destino das exportações, como já mencionado, é a China, tá? E o nosso principal estado produtor dos grãos fica ali no centro-oeste, né? Fica ali o Goiás, Mato Grosso do Sul, enfim, um pouco ali no Tocantins também. Mas qual que é o grande ponto? Hoje, a alternativa a utilizar a malha ferroviária da Rumo seria utilizar uma malha mais focada ali no Arco Norte, né, que utilizaria parte como hidrovia. Qual que é o problema da hidrovia? É que você tem sazonalidade, tá? Ou seja, tem épocas do ano que você vai ficar sujeito ali ao nível dos rios, para você conseguir fazer aí esse transporte. E ainda assim, você tem um percurso maior para fazer caso você escolha escoar a sua produção lá pelo norte. Então é mais tempo que você vai ficar sem o recurso, é capital de giro aplicado, enfim. Estruturalmente, a Rumo, com a sua malha norte, ela é mais eficiente, ela é mais eficaz para fazer aí o escoamento da produção, tá? E aí, assim, hoje, se a gente dá uma olhadinha aqui no quadrante inferior, a gente vai ver que após a extensão, né, do projeto da FMT,
a gente vai ter uma redução bem significativa ali da utilização da rodovia, que é a parte mais cara ali desse transporte, né? Ou seja, com essa extensão, a Rumo vai ficar ainda mais competitiva e é, uma extensão bem menor do que utilizando ali o Arco Norte. Fazendo aqui um overview sobre a Rumo, hoje ela tem ali 13.500 quilômetros de ferrovias, tá? Transportou no último ano 84 bilhões de tonelada quilômetro útil, que é o TKU, é o indicador que eles utilizam. Possui ali cerca de 1.200 locomotivas e 33 mil vagões. No quadrante inferior aqui, a gente vê que a receita líquida ela vem 85% da operação norte, mais 15% da operação sul. Porém, em extensão rodoviária, a gente está falando aqui de 68% de extensão rodoviária vem da Operação Sul. Ela é uma operação muito grande, como a gente consegue ver aqui no gráfico à direita, em verde, tudo aquilo ali é a Malha Sul. Enquanto que a Operação Norte vai ser a soma ali da Malha Norte, a Malha Paulista e a Malha Central, que vai desembocar no FIPS lá em Santos. Tá bom? E hoje a gente tem aqui que 66% do material que a Rumo transporta são grãos. E aí, para fazer frente ao crescimento da companhia, existem basicamente 3 projetos estruturantes. O primeiro deles é a Ferrovia Mato Grosso, né, a FMT. Na fase 1 da FMT, ela vai ligar Rondonópolis ao terminal da BR-070, que já está ali no coração da região produtora, né? Isso deve adicionar ali algo em torno de 10 milhões de toneladas por ano de capacidade, que é cerca de 30% da capacidade atual da Malha Norte, tá? O capex estimado era ali na casa de 14 milhões, hoje já está aí na casa de 25 milhões, tá? Ou seja, faltam algo em torno de 19, 20 bilhões para serem investidos aí até 2030 nessa ferrovia. Já na Malha Paulista, a Malha Paulista mais o FIPS, o que é a Malha Paulista primeiro? A Malha Paulista é onde a Malha Norte, quando ela chega em São Paulo, aí você tem a Malha Paulista. E essa Malha Paulista, ela nada mais é do que o corredor, de fato, onde você vai transportar ali as cargas, né? As cargas até chegar ao Porto de Santos. Então, esse investimento na Malha Paulista, basicamente, é uma modernização para aumentar ali a produtividade. Você já consegue colocar trens puxando ali algo em torno de 135 vagões. Para você fazer isso, você tem investimento em material rodante, investimento em trilhos, etc. Tá? O FIPS é a ferrovia interna do Porto de Santos, que vai construir 110 quilômetros de trilhos dentro do Porto de Santos, que vai facilitar a movimentação de carga e também a descarga desses produtos, tá? Dando mais agilidade na hora de fazer essa descarga, tá bom? Então, além de ganhar produtividade via melhorias na malha paulista, você vai ganhar produtividade também via construção desses trilhos dentro do Porto de Santos. As obras já estão começando, devem finalizar ali na casa de 2028 e se espera ali algo em torno de 5 e 6 bilhões de investimentos. E ainda tem um Greenfield, né, ou um portfólio de projetos completos que estão sendo desenvolvidos dentro do Porto de Santos. A gente pode dar destaque aqui para o terminal do Porto de Santos, que é o TMS. O capex deve ficar ali em torno de 2 bilhões e meio. Só esse terminal deve adicionar ali algo em torno de capacidade de 12 milhões e meio de tonelada ano, mas com essa estrutura completa, deve haver aí, com essa estrutura completa do CAPEX que está sendo feito lá no Porto de Santos, deve gerar aí algo em torno de 25 milhões de tonelada por ano para a Rumo, tá? E aqui a gente tem um pouquinho sobre desempenho financeiro, e é muito relevante a gente prestar bastante atenção aqui. Por quê? No primeiro gráfico, a gente vê que a receita da empresa vem subindo consistentemente. Né? Na verdade, a gente vê o volume crescendo aqui consistentemente, ano após ano, como um reloginho. A receita ela cresce em alguns momentos até mais do que o crescimento do volume. Isso acontece porque o yield também sobe, né? A tarifa também sobe. Porém, se você observar de 24 para 25,
houveram aqui aumentos nos volumes de forma considerável, mas a receita ficou até um pouquinho abaixo. Por quê? Porque esse yield ele caiu bastante e foi o que pressionou a ação principalmente, tá? A gente vê aqui uma margem bruta alta e estável em 24 e 25, um EBITDA crescente entre 24 e 25, mesmo com a piora ali dos yields, né? Mais margens ali na casa de 50 a 57%. O lucro líquido ele é um pouco mais variável, porque você tem ali alguns efeitos não recorrentes e também você tem aí efeitos da variação dos juros, né? E o fluxo de caixa livre, né, que vai ser ali depois do CAPEX, apesar de ser positivo, ele está decrescendo. Quando você olha o fluxo de caixa depois do serviço da dívida, ele é sempre negativo e está ficando ainda mais negativo, né? Olha só, em 25 você teve um EBITDA recorde, com uma receita perto do recorde, com uma margem bruta perto do recorde, mas um fluxo de caixa negativo muito forte, o que fez com que a empresa precisasse tomar dívida ali, tá? A performance da ação dos últimos 12 e 24 meses, né, basicamente ali desde janeiro de 24, você vê que a ação da Rumo vem caindo enquanto o Ibov foi subindo, tá? Por que que isso aconteceu? Principalmente por conta do gráfico à direita, né? Essa revisão das expectativas ali do EBITDA da empresa. Em janeiro de 25 se esperava um EBITDA de 8 bilhões e meio em 25 e 9 bilhões e meio em 26. Em janeiro de 26, ou seja, um ano depois, a expectativa era de um EBITDA abaixo de 8 bilhões para 25 e um EBITDA de 8,3 bilhões em 26, ou seja, uma deterioração muito forte no resultado da empresa. Se você ainda analisar que você pode ter a perda da Malha Sul, que representa ali algo em torno de 10, 11% desse EBITDA, você tem uma destruição de valor ainda maior, tá bom? E resumindo aqui, os principais fatores de queda dessa ação, quais são? A primeira a gente já falou, que é a compressão dos yields. O que ocorreu? Em 24, a empresa conseguiu aumentar os yields e manter um volume forte, né, de 23 para 24, o que fez com que o mercado esperasse aí que isso fosse se manter. E foi bem quando a empresa atingiu ali o seu all-time high, tá, na casa ali de 22, 24 reais por ação. Porém, esse yield ele foi se deteriorando ao longo de 2025. Se você observar aqui, quando a gente divide a receita líquida pelo TKU, né, você teve uma perda aqui muito relevante, de quase 30% no seu yield. Tá? Então, com isso, o nosso EBITDA ele foi sendo sempre revisado para baixo, fazendo com que o valor da empresa caísse. E aí, além disso, você tem o efeito do custo de capital, que de 2024 para 2025 aumentou muito, né? Principalmente dado aí as expectativas de inflação para o longo prazo, beleza? E quando você tem o EBITDA caindo com o custo de capital subindo, você tem uma compressão aí nos múltiplos, entende? Como a gente havia falado, é um ativo de long duration, se você tem um impacto de 2, 3% no custo de capital, o efeito na ação ele é devastador aí na casa de 20, 30%, que foi exatamente o que aconteceu. Essa perda de múltiplo, vamos falar assim, né? A empresa era negociada ali na casa de 9 vezes EBITDA, hoje está sendo negociada aí a menos de 6 vezes. Isso é parte explicada também pela compressão ali nos múltiplos esperados, tá bom? Você ainda tem também a execução do CAPEX, que tem sido cada vez mais forte, né? Você tem um fluxo de caixa após o serviço da dívida cada vez mais negativo, exigindo aí que a empresa esteja ativa no mercado para fazer as rolagens e para tomar capital novo, tá? E com o custo de capital cada vez mais caro, com o custo de crédito cada vez mais caro, né? Isso acaba deteriorando ali também
não só o resultado, mas o próprio fluxo de caixa da empresa no longo prazo, tá? E aí, por fim, você tem a deterioração da controladora, que está puxando os ratings de crédito da Rumo para baixo e ainda pode fazer aí solicitações de dividendos extraordinários, o que pressionaria ainda mais o caixa da empresa e demandaria ou mais captações ou então um nível de caixa para a segurança da empresa um pouco menor. E por fim, mas não menos importante, a gente tem a possível não continuidade aí da Malha Sul. A Malha Oeste, ela provavelmente já vai ser devolvida mesmo, tá? O contrato encerra em junho de 26. Essa parte da empresa já está praticamente parada hoje, ou 100% parada. Mas a Malha Sul não. A Malha Sul ela representa ali algo em torno de 10, 11% do EBITDA atual da empresa, com receita de aí, cerca de 15%. Então, assim, apesar dela ter um resultado operacional um pouquinho pior do que a Malha Norte, ela ainda é representativa, né? Se você tem aí algo em torno de 900 milhões de EBITDA da Malha Sul e está sendo negociada aí há 5, 6 vezes, você tem uma destruição de valor aí na potencial na casa de 5 bilhões e meio, 6 bilhões no enterprise value da empresa. E isso pode explicar também parte aí da retração dos múltiplos dessa companhia, tá? Então, em termos de principais riscos, nós temos a deterioração contínua nos yields de frete, tá? Então, se esse yield continua caindo, se ele não retoma ou se ele não se estabiliza em um patamar adequado, você pode ter aí uma revisão ainda pior dos resultados esperados, tá? Você tem a renovação de concessões. Então, a Malha Oeste deve ser devolvida mesmo. Mas ela tem aí um problema que é o seguinte. Você... A Rumo, ela vai entrar aí numa disputa judicial na ordem de 5 bilhões pelos ativos dessa empresa, tá? Vai devolver, né, a concessão, vai devolver ali a operação, mas tem os ativos, né? E aí você fica nessa disputa judicial, enfim. E ainda tem a Malha Sul, que você pode perder ela porque o contrato vai até fevereiro de 27. Se não houver uma renovação antecipada, ou então se for um novo leilão, ou então se pedirem investimentos muito elevados, talvez a empresa, a companhia não queira continuar aí com a Malha Sul. Você tem um risco societário do controlador, né, que é a Cosan, e você pode ter aí também uma quebra de safra, um evento climático muito forte que atrapalhe, que reduz aí os níveis, né, os volumes transportados. Algumas oportunidades que a gente já mencionou aqui são aí a maturação da FMT. Ela deve adicionar aí algo em torno de 10 milhões de capacidade no ano e deve começar a operar aí no segundo semestre, talvez no terceiro trimestre ali de 2026, tá? Existe uma expectativa de normalização do ciclo de fretes, ou seja, que nessa safra os produtores não optem por segurar os grãos, né? Não optem por armazenar esses grãos, e o que geraria uma pressão nos fretes e subiria as tarifas. Há também aí uma diversificação de cargas que a empresa está fazendo para sair um pouco da sazonalidade aí de milho e soja, e também uma expectativa de queda da Selic, né? Por mais que o custo de capital da empresa não seja só Selic, né? Não seja exatamente isso, você tem aí um impacto forte na expectativa, o que faz com que o custo de capital, a taxa de desconto, caia, sem falar no efeito prático que é se a Selic sair, por exemplo, de 15 para 13, a gente está falando aí de 200 bases, mas a empresa tem 15 bilhões de dívida líquida. Ou seja, em um ano é algo em torno de 300 milhões de reais que ela economizaria só de juros, tá? E 300 milhões de reais antes de 2025 tinha sido o máximo que essa empresa tinha distribuído como dividendos ali para os seus acionistas. E aí a gente tem aqui algumas premissas do modelo. Na parte 2 a gente vai explorar o nosso modelo aqui de valuation da Rumo, tá? Mas basicamente a gente está falando aqui de um crescimento moderado de volume, dado que essa empresa já imprimiu crescimentos muito mais fortes de 4,6, uma retração no yield em 2026, redução aqui
de custos variáveis e custos fixos, dado aí o ganho de escala da empresa, um CAPEX de expansão muito forte, ali acima de 22 bilhões, o resultado financeiro e uma receita financeira ali atreladas ao IPCA, manutenção do prazo médio do capital de giro, novas emissões ali com custo de IPCA mais 4, prazo de 10, carência de 3, tendo uma alavancagem máxima alvo entre 2 vezes e 1,5 vezes ao longo da nossa projeção aqui, que são de 10 anos. E aí a gente tem aqui uma premissa de distribuição de dividendos, que é a empresa precisa manter um caixa mínimo operacional, certo? Conforme aí a empresa já vem mantendo no seu balanço. Ela sempre teve aí algo em torno de 230 a 240 dias de faturamento. Recentemente esse número está baixando um pouquinho, né? Hoje está na casa de 193, né, do último balanço de 25. A gente adicionou aqui um buffer de proteção, que é restringir também, além dos 193 dias de faturamento, o CAPEX de manutenção que está projetado para o próximo ano. Tá? A gente adicionou aqui um covenant de equity ratio, ou seja, o peso na minha estrutura de capital do equity, o peso do equity na minha estrutura de capital, ele deve respeitar um mínimo que a gente setou aqui para a projeção ao longo do tempo, tá bom? E aí a distribuição vai ser o que exceder esse mínimo ou o que a empresa tem capacidade de distribuir ali do que foi excedente do caixa mínimo, tá? E aí premissas macro, de IPCA de 4% ao ano e o CDI de 12,5%. Com isso, a gente tem volumes crescentes até 2032, chegando ali a 116 milhões de TKU, uma receita crescente ao longo do tempo. A partir de 2032, a gente tem aqui apenas efeito da inflação, um EBITDA com as melhorias operacionais chegando aqui na casa de 60%, e um fluxo de caixa livre que só passa a ficar um pouco mais folgado a partir de 2031, que é quando um dos projetos se encerra, e aí em 2032 ela já não faz mais CAPEX de expansão e tem ali os volumes já consolidados, né, para a projeção, e aí a gente tem uma geração de caixa bem robusta ali. A nossa estrutura de capital ficou dessa forma assim, com custo de equity na casa de 17,7%, custo da dívida na casa de 5,4% e um WACC na casa de 13,5%, tá? Com isso, a gente tem aqui o nosso valuation pelo fluxo de caixa livre para a firma e para os acionistas. Aqui vocês vão ver toda a estrutura das demonstrações financeiras. Então, a gente parte do EBIT, a gente deduz aqui o imposto de renda marginal na casa ali de 34%. Temos um NOPAT de 3,4 bilhões aqui em 26, tá? A gente tem também que voltar com a depreciação e amortização. Isso vai nos gerar aqui o nosso fluxo de caixa bruto, tá? Porque a depreciação e amortização ela não tem efeito caixa. Então a gente tem um fluxo de caixa bruto aqui na casa de 6,4 bilhões. A gente deduz aqui o investimento capital de giro, que é muito pouco, e também a gente deduz o nosso CAPEX, que tem sido aqui muito forte, né? Tanto de manutenção quanto expansão. E em 26 aqui a gente tem menos de 1 bilhão de fluxo de caixa livre para a firma. Não é nem o suficiente para pagar os juros da dívida, tá? Então, a gente está vendo aqui o resultado financeiro na ordem de 1 bilhão negativo. A gente ainda tem as amortizações de 520 milhões. E aí a gente precisa fazer aqui novas emissões para a gente ter um caixa mínimo estipulado lá pela nossa regra de dias de faturamento, tá? Mas ainda assim respeitando aqui a alavancagem máxima da empresa. E aí você tem o FCFF e o FCFE descontado. O FCFF é descontado pelo WOC de 13,5 aproximadamente. E aí com isso a gente chega aqui no Enterprise Value de 45 bilhões e a gente tem uma empresa sendo negociada e é um EV/EBITDA de 5,5 vezes projetados para 2026, tá? E uma TIR real do projeto de 27%. Enquanto no FCFE
né, o fluxo de caixa para os acionistas, a gente desconta pelo custo de capital, pelo CAE. E aí a gente chega aqui no Enterprise Value de 48 bilhões e meio, um pouquinho acima ali do FCFF, né, um EV/EBITDA abaixo de 6% e uma TI real de 15% para esse tipo de projeto aqui. E aqui a gente tem uma conclusão, né? O preço-alvo aqui, a gente tem um upside na casa aí de 7%, não é nada muito agressivo, nada muito diferente do que o mercado tem esperado, tá? TI real aí na casa de 15% para o acionista, aqui é algo positivo. Um ROIC marginal não muito alto, mas ali na casa dos 13%. E, enfim, aqui a gente tem uma conclusão de que o ativo é bom, tem bons drivers de valor, mas está pressionado aí por questões do próprio mercado e de curto prazo, tá bem? Pessoal, esse foi aqui o nosso vídeo de hoje. Eu vou fazer uma parte 2 com a gente avançando para o modelo financeiro, olhando o Excel, mostrando para vocês as contas que a gente fez, né? Deve ser um vídeo aí um pouquinho mais longo, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Se inscreve aí no canal para você não perder o próximo vídeo, deixa um curtir aí no vídeo. O canal tá pequenininho, a gente está começando agora, mas a intenção é sempre trazer aqui boas análises, bons vídeos e bons ensinamentos para vocês nos termos de finanças corporativas e investimentos, tá bom? Abraço, pessoal. Tchau, tchau.